Então, pessoal, vamos começar aqui a nossa palestra, né, com o professor Wilton Moreno, membro do Comitê Brasileiro de Eletricidade da BNT, para a nossa Semana das NBRs para Projetos de Engenharia. Então, meu nome é Francisco. Eu vou fazer uma breve apresentação do teu currículo, Wilton, para o pessoal saber um pouquinho, né, essa grande fera aqui das instalações elétricas. E a nossa palestra, pessoal, vai ser bem focada sobre a 5410, né? Como é que tá? Ela está em revisão. O Wilton vai falar um pouco para a gente como é que está acontecendo esse processo. Vamos falar um pouco sobre segurança nas instalações elétricas, o que mudou nessa revisão da norma, como é que funciona uma revisão de uma norma, né? Que às vezes o pessoal tem dúvida, Wilton, né? Como é que é feito esse comitê, como é que faz para revisar as normas. Vamos falar um pouquinho sobre a parte de inspeção nas instalações elétricas e até depois, né, um pouco sobre a parte de desempenho energético das instalações. Então, só para começar, vou só passar rapidamente aqui o currículo do Wilton. Engenheiro eletricista, formado pela Escola Técnica, pela Politécnica da Universidade de São Paulo, diretor da revista Potência, membro do Comitê Brasileiro de Eletricidade da BNT, professor universitário, palestrante em congressos, seminários e cursos no Brasil e no exterior, autor e coautor de várias publicações e consultor de empresas. E uma grande fera das instalações. Não é isso, Wilton? Obrigado. Faltou dizer que é corintiano também. Que isso! Então, Wilton, vamos começar o nosso papo aí sobre a revisão. O pessoal quer saber, né? É um tema bem interessante, a parte da 5410, que é a nossa norma, né, para a parte de instalações elétricas, e aqui no nosso caso da AutoQI, a nossa ferramenta para projetos, o QI Builder, né, ela é baseada na norma. Então o pessoal tem esse interesse de saber como é que anda, o que isso vai impactar essa revisão no meu dia a dia como projetista, nos meus cálculos. Então a gente vai tentar dar esse apanhado. Vamos contar aí com a tua grande experiência. Eu vou começar, né, a pergunta que é a principal do nosso título aqui, que é a revisão e aplicação da 5410 em projetos, como anda os trabalhos, Wilton, da revisão da norma 5410? Legal, Francisco, obrigado pelo convite de estar participando aqui desse evento pela internet. Parabéns pela iniciativa, e isso é muito legal. Falar da 5410 para mim é sempre uma grande oportunidade. Eu tenho muito prazer em estar falando sobre isso. Respondendo a sua pergunta, né, a NBR 5410, a gente considera, né, a bíblia da área de instalações de baixa tensão, e a edição em vigor é de 2004. E aí em março de 2012, portanto, estamos há 7 anos já, 7 anos, né? Nós iniciamos os trabalhos de revisão dessa norma, e ela praticamente, tirando os meses aí de final de ano, etc., janeiro, fevereiro, a norma está rodando direto. Então são muitas reuniões que a gente já fez. O que está acontecendo? A norma está sendo revisada mais ou menos na ordem dos capítulos mesmo, conforme ela vai se apresentando, né? E a discussão lá está praticamente linha por linha da norma, em que a gente fica comparando o texto atual com as revisões que aconteceram de 2004 para cá na IEC. A NBR 5410, acho que todos sabem, ela é baseada numa norma IEC, numa série de normas IEC 60364, que tem várias partes, né? Então, o nosso trabalho é comparar o que está escrito na NBR 5410 com as alterações, as atualizações que aconteceram na IEC depois de 2004. E, fora isso também, em cada assunto, a gente pega, quando existe, a colaboração com a experiência de cada participante ali da comissão. O grupo tem mais ou menos 40, 50 pessoas, quase todas as reuniões o quórum é esse, então tem muita gente dando contribuições importantes, independentemente de estar baseado numa norma ou não. É a experiência das pessoas, né? A experiência
do seu dia a dia, seja na área de projeto, seja na instalação, seja na manutenção e assim por diante. Nessa altura do campeonato, nós estamos lá pelo capítulo 6, mais ou menos, ali da NBR 5410, lembrando que ela tem o 7, tem o 8, tem o 9, tem anexos. Então, assim, o trabalho já tem muita estrada que já foi percorrida, mas ainda tem um tempo bom pela frente. A gente ainda vai entrar em assuntos como linhas elétricas, dimensionamento de condutores, tem bastante coisa ainda para acontecer no desenvolvimento. Então, é difícil falar em previsão, quanto tempo leva ainda. A gente até tem quase que uma palpite. Então, é quase uma bolsa de apostas aí, é calibrar a bola de cristal, né? Eu acho, mas de novo, né, tudo no ritmo que a gente está indo, me parece, eu não esperaria nada para ir para a consulta pública antes da metade do ano que vem. Então, mais ou menos, mais um ano ainda de trabalho. De mexer no texto, né? Ajeitar esse texto, mandá-lo para formatação, para ir para a consulta pública, para a ABNT. Eu chute, né? Absolutamente chute, mas eu acho que até o meio do ano que vem a gente termina esse primeiro trabalho da comissão. A ABNT pode levar 2, 3 meses para formatar o texto para ir para a consulta pública. Então, nessa minha bola de cristal aqui, estaria entrando em consulta pública lá para agosto, setembro, sei lá, do ano que vem. Essa norma já é meio consenso e baseado no histórico dela. Ela precisa de uns 6 meses, pelo menos, em consulta pública. Ela é muito grande, tem muitos textos, é complexa, né? Então, se a gente estava lá em setembro, por exemplo, vamos colocar mais 6 meses, nós já estamos em março de 2020, ela voltaria para a comissão de estudo, que teria mais 2 meses, aí já estamos lá para maio de 2020 para analisar os votos, deve ter muito comentário, portanto, muito tempo para analisar. Estamos em maio, junho, em junho se formata lá o texto que se obteve, né, através da votação, volta para a BNT, que vai ficar lá mais 2, 3 meses formatando para mandar para a publicação, ou seja, nós estaríamos lá no final de 2020. Eu diria que esse eu diria que a gente, em final do ano que vem, tiver com a norma publicada, acho que foi até rápido. Numa análise um pouco menos otimista, 2021. Eu entendo que 2021 não passa. 2020 final, talvez, provável. Então, o resumo é, a norma em vigor, nós vamos ter ainda pelo menos 2019 inteira, eu acredito, né? 2020 inteira, e talvez a gente comece 2021 com a norma nova, ou lá para metade de 2021. Acho que não estou errando muito ao fazer essa colocação. E até porque existe, depois que a norma ela é publicada, né, então tem aquele prazo de adaptação, né? A gente teve o exemplo da 5419 da parte de SPDA, que foi uma grande modificação, que a gente passou lá de 60 páginas para 320 páginas, que houve uma grande mudança. Houve assim um prazo na qual que o pessoal tinha que se adaptar, né, às mudanças. Então acho que para a parte da 5410 também vai ter isso. Então, um prazo formalmente escrito na norma, do tipo, essa norma entra realmente em vigor 6 meses após a sua publicação, pouco provável, porque a ABNT não tem mais esse procedimento nesse momento. Mas às vezes os procedimentos mudam. Então, escrito formalmente na norma que ela vai ter um prazo de carência para entrar em vigor, eu acho pouco provável, a não ser que mude alguma regra. Mas esse prazo vai ser um prazo, assim,
juridicamente falando, esse prazo de adaptação não vai existir. Não vai existir. A norma, dia 2 de fevereiro de 2020, vai estar valendo, 2021 vai estar valendo. Na data da publicação, ela entra em efeito imediato. Agora, com certeza, então, legalmente eu não prevejo nenhum prazo de adaptação. Na prática, o bom senso vai prevalecer, né? Em algumas questões, tipo, você pega um projeto que está no meio do caminho ali, ele está sendo feito, praticamente entregue no momento que saiu a norma nova. Então, assim, o bom senso vai ter que imperar, né? E um outro comentário é um pouco assim, bastante diferente da 5419, como você citou, que mudou de 60 para 300 páginas. O que foi feito até agora e o que a gente conhece dos textos base da IEC do que falta, a gente acho que não dá para dizer que nós vamos ter uma mudança radical na 5410 como houve na 19. Hoje a norma tem 200 páginas, pode ser que ela tenha 190, 210, 220, assim, e nenhuma revolução nesse assunto, nenhuma surpresa. Acho que a palavra mais adequada no nosso bate-papo aqui é não se esperam surpresas como aconteceu no caso da 19. Perfeitamente. Então, isso... Opa. Sim. Até aproveitando esse teu gancho, né? Que você mesmo já comentou que não espera surpresas, muitas surpresas com essa mudança. Quais foram os principais pontos, Milton, que você poderia destacar do que foi discutido até agora, né? Que foram assim alterados, né? Que você vai assim, Francisco, olha, esses pontos aqui que a gente discutiu, e esses aqui foram alterados, esses têm mais relevância, até para o pessoal que está assistindo a nossa palestra, que é projetista, que está ali no dia a dia, que usa a 5410 como a norma mãe para instalações elétricas, a Bíblia, né, como você mesmo falou. O que mudou, Hilton? Dá uma explanação para a gente, quais os principais pontos e o que assim, você prevê na sua avaliação que até a revisão total do texto você acha que pode ser alterado? Então, Francisco, é assim, nessa linha de que não houve grandes alterações, concretamente falando, eu diria é isso mesmo, porque, por exemplo, não foi retirado ou adicionado nenhum novo item que seja absolutamente irrelevante, que, a partir de agora nós vamos ter que fazer tudo diferente do que tinha. As discussões, elas estão em dois níveis, eu entendo. Um é mais o aperfeiçoamento do texto. A própria IEC, por exemplo, ela escreveu as mesmas coisas de maneira diferente, tentando ser um pouco mais clara, deixar um pouco menos margem para interpretação. Então, esse é um ponto. Então, a gente vai perceber em vários textos da norma uma mudança na redação, na forma de falar, mas não na prescrição, não no conteúdo técnico. Essa é uma coisa. Dos assuntos técnicos mesmo, assim, até o momento, Francisco, o mais relevante que eu lembro, e é um caso muito pontual, ele não chega, de novo, a causar nenhum grande impacto para a gente. Por exemplo, a norma ela tem uma tabela com tempos máximos de seccionamento de circuito, na proteção contra choque, em função de situação 1, situação 2, situação 3, o circuito tem que ser desligado até não sei quantos segundos, milissegundos, alguma coisa assim. O que acontece é que na IEC, lá na origem da 5410, houve uma alteração de se não utilizar mais essa classificação de situação 1, situação 2, situação 3. E esse assunto foi tratado, continua a preocupação da situação do corpo em relação ao choque, influenciado pelo ambiente,
mas não mais com a nomenclatura, situação 1, 2, 3. E aí a IEC, isso a gente trouxe para 5410, parte para prescrições mesmo, sem levar em conta uma tabela que tem tempo, etc, etc. Então, assim, por exemplo, a quem usava essa tabelinha lá, que tinha situação 1, 2, 3, tempo de seccionamento, essas coisas, isso mudou um pouquinho. Não está a tabela, mas em compensação, o conceito, a prescrição, está lá de um outro jeito, escrito numa outra interpretação. Esse é um exemplinho do que foi. Então, do que foi até agora, porque basicamente a gente trabalhou muito no que foi até agora nas proteções. Proteção contra choque, sobretensão, queimadura, essas coisas. Nisso, nada de novo. O DR continua o DR, o 30 mA naqueles lugares, seccionamento automático, equipotencialização, não mudou nada. DPS, capacidade corrente, nada, também continua tudo igual, etc. Aí agora, o que vem um pouquinho... bom, apareceu uma coisa que deve entrar, essa seria uma novidade, né, na norma, que entraria, lembrando um pouco a história do DR e do DPS na própria 5410, quando o pessoal lembra, tal, o DR e o DPS não entraram de cara na norma assim, é obrigatório o uso do DR, Era ele recomendação, entrou, primeiro, né? O DR subiu no telhado aqui, tal, vai preparando o espírito da moçada, e na próxima ele vira obrigatório. Aí vira obrigatório. Então, aí vira obrigatório. Uma coisa que está acontecendo nessa revisão agora, apareceu na IEC um novo dispositivo, chama AFCI, Arc Fault Circuit Interrupter. É um interruptor, é um dispositivo para interromper correntes por arco elétrico. Faísquinha. E esse arco elétrico é de baixa intensidade. Esse dispositivinho consegue abrir um circuito quando você tem, por exemplo, um arco por defeito dentro de uma tomada. Tem lá um envelhecimento, degradou, um parafusinho, aí dá um arco dentro da tomada. Na ocorrência de um arco dessa baixíssima intensidade, não é nem um arco que vai estourar nada, é um arco... Só que esse arco, sucessivamente, ele causa o envelhecimento dessa tomada, ele vai causando a degradação, ele vai detonando um pouquinho lá toda vez que ele acontece, né? E aí chega um momento, essa tomada simplesmente falha, e há muitos registros, principalmente nos Estados Unidos, de incêndios provocados, sobretudo em dormitórios, por conta desse arco nas tomadas. Isso veio da prática, né? E particularmente, você pega os Estados Unidos, onde as construções são em drywall, plástico, essas coisas, esse tipo de incêndio na tomada nesses locais foi fonte de incêndio. Num local como no Brasil, onde a construção é basicamente tijolo, essas coisas, a possibilidade desse defeito levar a um incêndio é menor, mas ela existe, né? Então, o que está acontecendo? A sugestão nesse momento foi incorporar a existência desse AFCI à norma e dizer, olha, se você quer se preocupar com esse assunto, sobretudo em locais onde são construídos próximos ou em materiais combustíveis, recomendamos que você dê uma olhada e preste atenção nessa tecnologia. Para num futuro, vamos ver como é que o mercado reage a isso, e num futuro, de repente, vira obrigatório, como hoje em algumas situações, né? Então, acho que assim, como grande novidade, vamos dizer, não tinha e apareceu, até agora essa, o dispositivo AFCI. Se você der um Google aí, AFCI ou GFCI, você consegue achar bastante informação na internet sobre isso, né? Mas principalmente a AFCI é como se você consegue saber como funciona, enfim, quais são as aplicações.
para encerrar a tua pergunta, para o futuro, algumas coisas podem acontecer também, nada revolucionárias. Por exemplo, está sendo discutido meio que por agora, está chegando a hora, de acrescentar ou não na norma os cabos elétricos com classe de temperatura maior do que o 90 graus lá, que é onde para hoje. Sim. Colocar cabos, por exemplo, de alta temperatura, isolados em silicone, por exemplo, que iriam até 150 graus. Então está se discutindo se isso vai ser colocado ou não, porque, por um lado, alguns dizem, pô, mas esses cabos de alta temperatura são usados numa siderúrgica, tá bom. Aí outros falam, tá bom, mas isso não é a 5410 o que? Ela se aplica a siderúrgica, mas isso é um caso muito específico. Né? O cabo é especial, né, de certa forma. Não é o cabo que você compra na loja. Então tá uma discussão ali, vamos colocar ou não vamos colocar. Então, por exemplo, em cabos pode ser que apareça alguma coisa. E eu acho que a grande coisa diferente que pode acontecer no que está por vir é lá na parte, no capítulo 9.5, que é onde entra as prescrições para instalações em locais residenciais, onde hoje, acho que todo mundo lembra, tem aquela parte de previsão de carga. Isso. E quando chega na parte de previsão de carga de iluminação, se você aplicar a regrinha que tem hoje lá, 60 VA para os primeiros caras, 4 metros acrescenta. Sim. Quando você transforma esse VA em LED, eu costumo brincar, como está na norma hoje, que você vai precisar de óculos escuros se você isso já botar todos aqueles VA em LED. Isso já é nossa realidade, né? É a realidade. Então, assim, quando chegar lá, isso a gente não chegou ainda, é mais para o fim, certamente vai ter que ser levado em conta que a iluminação agora basicamente é LED. E para os próximos 10 anos da 5410 é cada vez mais LED. Então, por exemplo, previsão de carga de iluminação em locais residenciais, esses números provavelmente nós vamos ter que revisar, porque tecnologia muito, outra, né? Sei lá, hoje é outra. Aquilo era para lâmpada incandescente, agora é LED. Então, nisso eu vejo alguma coisa. Provavelmente, talvez possa ser incorporado alguma coisinha de harmônicas, um pouquinho mais do que tem hoje, talvez, algum limite, embora a norma não seja de qualidade de energia, mas como ela já trata harmônicas em cabos, de repente a gente evoluir e botar algum limitezinho de harmônica nos circuitos, talvez, isso pode acontecer. Mas uma outra coisa importantíssima no corpo da norma, isso depois tem a ver com o que nós vamos falar aqui adiante de inspeção da instalação, né? Isso. Mas uma coisa que já está no texto original da IEC, que vai servir de guia para a gente, é a parte de inspeção da instalação, porque hoje a norma fala em fazer uma verificação da instalação após a conclusão. Termina, você faz a inspeção após. E a norma não fala nada do futuro. Como é que eu inspeciono essa instalação? Ela diz que eu tenho que inspecionar assim que a instalação é entregue e diz que tem que ser feita a manutenção. Mas a norma não fala nada sobre inspeções periódicas na instalação. E a IEC traz regras, inclusive com sugestões de períodos. Se é uma instalação residencial, a cada quantos anos eu deveria fazer uma inspeção, se é industrial, se é comercial. Então, nessa parte de verificação da instalação, deve ter essa evolução, considerando a manutenção preventiva ao longo do tempo, que vai ser uma coisa bem legal. Então, é um pouco isso que tem, mas se a gente somar tudo que eu falei, longe da 5419, que acarretou uma verdadeira correria no mercado, né? Sim. 5410 ela vai aprimorar, algumas coisas vão impactar o projeto, com isso certeza. Que eu então, ia tentar. Ligado. Isso que seria minha próxima pergunta, Ailton. Disso que você falou, né, antecipou a minha pergunta, porque eu estou preocupado aqui, porque como nós sabe que o nosso software ele está sempre, né, procurando atender 100%. A norma, né?
Então a gente sempre se preocupa. Você já sabe que você já me encontrou várias vezes aí nas reuniões, né? Sempre quando eu posso, eu participo lá para estar por dentro do que está mudando e o que, como você falou, né? Que essas mudanças, quais são os impactos dela no projeto. E no projeto, instalações elétricas em baixa tensão, que é o foco do K-Builder, no caso do K-Elétrico. Então, há essa preocupação nossa sempre estar atualizado com essas mudanças. Para quê? Para que houve a mudança, a gente automaticamente já consiga fazer as alterações necessárias e os ajustes na ferramenta. Para quê? Ela continue sendo uma ferramenta de acordo com a norma NBR 5410, que é a nossa norma mãe, né, para projetos de instalações elétricas. Então, complementando, o que eu vou ter que me preocupar? Me avisa já, me dá um spoiler, né? Para a questão de projetos de instalações elétricas em baixa tensão. O que você aí prevê, com a tua experiência, que vai mudar essa revisão que vocês está sendo trabalhado, que vai impactar aqui no K-Builder, no K-Elétrico, e não só na ferramenta, mas sim na concepção geral do projeto de instalações elétricas? Então, Francisco, eu sou testemunha da sua participação lá sempre que pode na comissão, tentando, inclusive, contribuir ali para melhorar o texto da norma, etc, etc, e com antecedência tá conhecendo as coisas para ir preparando o software, né? Aqui, assim, eu diria, a muito boa notícia para a AutoQI é que, assim, não vai precisar jogar fora todo o software e fazer tudo de novo, porque agora, assim, ajustes pontuais, inclusive nomenclatura, alguma coisa deve mudar. Esse exemplo que eu dei, aquela tabelinha lá que é usada, por exemplo, para dimensionar a proteção contra choque. Isso vai ter que dar uma acertadinha aí no algoritmo aí, né, do software, um pentezinho fino nele. Vamos supor que entrem os cabos de silicone na norma. Cabos novos, né? São novas tabelas de capacidade de corrente. Uma coisa, eu falei de cabo de silicone, mas uma outra que com certeza vai entrar, isso já está decidido. Hoje, por exemplo, nos cabos não halogenados com baixa emissão de fumaça, hoje eles não fazem parte das tabelas de capacidade de corrente, porque eles não são nem PVC, nem XLPE, nem EPR, eles são um outro composto. Então eles têm que entrar nessa tabela, aí eles vão entrar exatamente como se fosse EPR ou XLPE, ou eles vão entrar numa tabela à parte. Isso certamente no software alguma alteração vai ter, ou criando tabela nova, ou entrando esse novo tipo. Vai que entra alguma coisa de harmônicas, isso vai ter que ser incorporado, se limitar, por exemplo, o conteúdo máximo, distorção harmônica total de corrente nos circuitos de sei lá o que. Esse é um critério de projeto, né, que vai ter que ser colocado ali, vai ter uma conta para fazer isso. Então, assim, mudanças vão ter, não que você vai ter que refazer toda a programação, mas certamente vai ter uma versão nova do software, porque muitas coisas vão ser alteradas, se não drasticamente, mas vão precisar ser atualizadas. Então, acho assim, a boa notícia não vai ter esse trabalhão todo de jogar fora tudo o que você já fez, o algoritmo, mas uma bela atualização vai ser necessária ser feita, sim. Essa questão que você falou, até desse novo dispositivo de proteção, o novo tipo de cabo que vai ter as novas tabelas de capacidade, e assim, exatamente, aquela parte de previsão de carga, né? Alterar a previsão de carga com certeza, até porque a ferramenta tem esses cálculos, né? Então, eventualmente, isso eu acho que não, porque talvez a gente fale mais tarde aqui de eficiência energética, mas eventualmente, se não na 5410, está para ser publicada a qualquer momento uma norma sobre eficiência energética de instalação, que pode mexer com o cálculo do centro de carga. Então, e essa outra norma é um filhote da 5410.
Então, assim, tem coisas lá, vai ter coisa para fazer, Francisco. Não sei se é bom ou é ruim para você, mas não, vai ter mas coisa pra fazer. nosso lema aqui na AutoQI é sempre atender as normas técnicas. Né? O projetista está usando uma ferramenta, agora ainda mais com a questão do BIM, que é trabalhar com informação. E você ter uma ferramenta atualizada tecnologicamente, trabalhando no formato BIM, e atendendo a norma brasileira, o padrão 5410. Você falou dessa outra norma, hoje você falou do centro de cargas, hoje a ferramenta já tem esse recurso para calcular o baricentro. A gente já conversou muito sobre esse recurso, que é importante na concepção. E com o BIM vai virar 3D, né, Francisco? E já é 3D, né? Então isso já aí é bem 3D, importante. Né? Melhor ainda. Hilton, vamos falar um pouquinho agora, né, que está ligado ao projeto, né, que tem nessa mesma linha de raciocínio, você falou essas questões, mas a gente não poderia deixar de não falar isso na nossa entrevista, que é a segurança das instalações elétricas, porque é um tema bem importante. Eu sei que você tem um vasto conhecimento nisso e a gente sabe que isso está diretamente ligado a um bom projeto. A um projeto que atende às prescrições normativas, não um monte de desenho sem nenhuma verificação de normas. Então a gente sabe que um bom projeto, você me conhece nas palestras, né? Você tem que gastar mais tempo pensando na solução do que somente desenhando. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que está esse panorama hoje da segurança das instalações elétricas. A gente volta em meia nos noticiários, a gente fica sabendo de várias situações, a gente vai às vezes verificar a causa é problema ou foi incêndio devido à instalação elétrica, sempre voltado, e você analisa, tá lá um pedacinho da responsabilidade no projeto elétrico. Então, gostaria que você desse um panorama para a gente aí. Obrigado por abrir esse tema, Francisco. É mais um tema que para mim é muito importante, né? Uma boa parte do meu trabalho é nesse assunto de tentar ajudar na segurança. E você foi muito preciso no que você falou. A segurança da instalação começa pelo projeto. Então, assim, uma das primeiras lutas que a gente tem é para que todas as instalações tenham um projeto, já começa por aí. Começa isso, o projeto de acordo com a norma, né? E aí é o segundo ponto. Então, vai ter projeto, seja de acordo com a norma, porque a gente pega muito projeto por aí que tem nada a ver com a norma. É um monte de desenho. É um rabisco, né? É um desenho, nesse caso eu chamo de rabisco até, né? Até chamar de desenho é uma ofensa ao desenho. É rabisco mesmo, sem nenhum critério, sem seguir norma, sem preocupação com nada. Então, assim, se você já começa errado no projeto, você não vai esperar que seja a obra que vá consertar isso. Então, a primeira luta é para que tenha projeto e um projeto na norma. E aí, o seu software dá um banho nessa parte, porque eu conheço bem a história, o desenvolvimento dele aí, completamente dentro da norma. Então, já começa por aí. Quando a gente vai para a execução da obra, assim, tenha ou não projeto, aí a coisa começa, e aí a gente pode dividir também em duas etapas. Vamos supor que a gente consiga uma proeza de ter uma instalação que foi executável conforme um bom projeto. Isso é ótimo. Só que, é aquilo que a gente falou agora há pouco, essa instalação vai ser utilizada ao longo do tempo. Aí acontece de tudo, né? Tem um envelhecimento natural, tem gambiarra que é feita, tem alteração que é feita sem acertar o as-built, né? Sem voltar lá no projeto e deixar aquilo em ordem. Aí a instalação, com o tempo, ela vai perdendo completamente a segurança, né? Aí a gente vai para o outro tipo de instalação, que é o que não teve nada disso, nem projeto, preocupação nenhuma, foi feita de qualquer jeito. Aí a situação é caótica, né? Para dizer o mínimo. Isso faz com que a elétrica fique na ponta da principal causa de incêndios no Brasil. Elétrica é a causa número 1 de incêndios no Brasil. Pode ver que todo laudo fala isso, né?
sem chegar no lugar já é o curto-circuito já é ocupado, né? É aquela coisa. Se o cara falar que é curto, ele errou por pouco. A maior probabilidade mesmo foi um curto-circuito. Vide os meninos lá do CT do Flamengo, Isso. problema na elétrica no ar-condicionado. Vide nossa, aqui aquele prédio que desabou em São Paulo, no centro de São Paulo, começou com um problema de sobrecarga num prédio que estava ocupado, houve uma ocupação, um ano atrás, talvez. Isso. Algumas famílias ali, um problema de sobrecarga na instalação elétrica que estava horrível, causou um incêndio que o prédio desmoronou, né? Desmoronou o prédio, começando por um incêndio provocado por elétrica, e aí vai, a lista é absurda, né? São milhares de incêndios por ano no Brasil causados por elétrica, número 1 no ranking de causa de incêndio. E o outro lado, que é morte por choque, alguns números atuais aí da Abracopel, por exemplo, falam em 700 mortes ano no Brasil, mas a gente tem, esses números foram tirados de alerta do Google, etc. Isso é só o que se conseguiu efetivamente rastrear. Meu palpite pessoal, baseado em estudo aqui, número para mim é 4, 5, 6 vezes esse número real. De qualquer maneira, qualquer morte por choque elétrico maior do que uma já é um absurdo. Há quanto tempo nós já temos DR já na... aterramento, potencialização, DR, tinha que ser igual a zero, né? Então, assim, a situação é muito ruim, em geral, muito ruim. A realidade é que a gente tem muitos problemas nas instalações elétricas. A maneira de resolver isso seria isso parece que é meio consenso da comunidade técnica, seria através de inspeções, vistorias nessas instalações, não só no começo, mas durante a vida, periódicas, né? Para ir corrigindo isso antes da coisa virar mais séria. Só que isso não acontece, não tem no Brasil. As instalações são feitas, algumas boas, outras muito ruins, e abandonadas, simplesmente abandonadas. Daí para choque, daí para incêndio, tranquilo, é um passo muito curto, né? Então a situação, infelizmente, não é boa, Francisco. A gente tem uma norma técnica maravilhosa, 5410. Não é por falta de norma, né? Não é por falta de norma, não é por ferramentas de projeto, como da AutoQI. Assim, os instrumentos nós temos, a aplicação deles é muito ruim. E a razão está identificada já, é absoluta falta de fiscalização. É como se você tivesse a frota inteira de carros circulando no Brasil sem nenhuma vistoria, sem nada. Vale tudo, vale pneu careca, vale carro sem freio, não precisa ter ar-condicionado, o motor não precisa estar legal, vale tudo. Então, na prática é isso. Não é boa a situação não, Francisco, infelizmente. Aquela questão, né? O pessoal ainda confia muito na Nossa Senhora do Cobre, né? Quando ele vai aguentar, né? Essa eu não conhecia, eu vou roubar de você e vou usar essa. A Nossa Senhora do Cobre está lá, suportando a corrente, a sobrecarga, até que ocorre o sinistro. Aí sim, aí vamos fazer, por que não teve projeto, por que não teve aterramento, por que não colocou o DR, o DPS. Uma questão bem importante para a gente linkar com a nossa linha de raciocínio aqui, o que você falou das inspeções, né? Seria uma saída para tentar melhorar essa questão. Então gostaria que você faça um pouquinho sobre essa questão das inspeções, como é que a gente poderia, como é que isso poderia melhorar essa situação de segurança. Então, esse assunto vem sendo discutido no Brasil mais seriamente, eu diria, há uns 20 anos, pelo menos. Eu bastante, né? Eu lembro, pessoalmente estou nessa história desde o começo, 20 para mais. E aí, depois de vai por aqui, vai por ali, vai por ali, a conclusão, infelizmente, é assim. Esse assunto de ter fiscalização, inspeção nas instalações, já se tentou a via voluntária. Tentar sensibilizar proprietários de imóveis, tentar sensibilizar os profissionais, olha, é importante.
não rolou, assim, no voluntário não foi. O que sobra é o obrigatório, é o compulsório. Então, as autoridades, a gente não quer muito Estado na nossa vida, mas nesse caso, precisa de Estado. Na linha voluntária não andou. E aí, na linha de vamos fazer isso, né, o que se chegou mais perto de conseguir êxito na fiscalização obrigatória das instalações foi um trabalho feito lá no ano 2000, 2001, que foi uma junção de entidades como a BINE, Procobre e outras entidades da área, né, trabalhando junto com o Inmetro, junto com autoridades na época, e chegou-se a escrever um documento que seria uma resolução a ser emitida pela ANEEL, estabelecendo a obrigatoriedade da inspeção das instalações elétricas antes delas terem a energia ligada pelas distribuidoras, ok? Certo. Então, esse projeto, esse texto, essa resolução existe, está pronto, e desde 2000, final de 2001, começo de 2002, está na gaveta, sumiu na burocracia, na gaveta da ANEEL, ok? É atribuição constitucional da ANEEL obrigar a inspeção nas instalações elétricas, e por várias razões, mercado, política, enfim, esse projeto não saiu da gaveta do presidente da ANEEL. E aí, pessoalmente, a minha esperança, acho que é a palavra mais apropriada, eu imagino, vamos ver se com a troca do governo federal agora, a gente consegue uma sensibilização do novo governo, particularmente no âmbito da ANEEL, né, da presidência, da direção técnica da ANEEL, para a importância desse tema que ele tem para a sociedade, para a saúde, segurança da sociedade, e que essa resolução efetivamente saia da gaveta e seja assinada. Se ela for assinada, na prática, o que ela estabelece é um pedido de ligação nova, ou uma reforma, ou um aumento de carga, só é atendido se o usuário apresentar para a distribuidora de energia um certificado, um laudo, um termo, atestando que a instalação está conforme a NBR 5410. Então, uma instalação não teria energia fornecida se ela não atendesse a norma. E o que dá o embasamento técnico para a emissão desse certificado é a portaria número 51 do Inmetro, que é de 2011, ela existe, só que é uma portaria voluntária para inspeção de instalação elétrica. Hoje, ela é voluntária. Com a publicação dessa resolução, ela se tornaria obrigatória, então teria uma resolução que vai dizer, você distribuidora de energia, só pode fornecer para esse consumidor se ele apresentar um relatório baseado na portaria 51 do Inmetro. E aí a gente fecha o cerco. Isso não é invenção brasileira, esse modelo é usado na Europa e em alguns outros países com muito sucesso, que é uma forma de forçar para que haja a fiscalização. Lá fora, o resultado disso, comprovadamente, é aumento de segurança. Nos países que adotam sistemas de inspeção de instalação elétrica, elétrica é a quarta, quinta, sexta causa de incêndio, não a primeira, como é no Brasil. Alguns ela nem está na lista das causas de incêndio, em outros países ela é a quarta ou a quinta. Nos Estados Unidos é a quarta causa. Outros países é quinta, sexta, outros nem está na lista, na parte importante. A morte por choques nesses lugares é baixíssima, baixíssima. Morte por choque elétrico no Japão é quase zero, e a população deles é enorme. Então, assim, o fato é que essa medida de fiscalizar comprovadamente aumenta a segurança da instalação, sem falar que de quebra você ganha com eficiência energética e outros assuntos correlatos.
Ganha todo mundo, né, Esperança Hilton? vamos dizer que com o novo governo a gente consegue essa mudança de postura, né? Bacana, e até fomenta o mercado também, né, da parte de instalações, né? Vai ter Nossa, mais gente aí que vai estar atuando com na parte de inspeção, aí cumprimento da norma, vamos dizer, toda a cadeia ganha, e principalmente a questão da segurança, porque eletricidade mata, né? é, Ganha todo mundo, eletricidade mata. seguradoras vão ganhar também, todo o ciclo vai ser bom É, para todo mundo, porque não é só a eletricidade matando, é o incêndio, é a interrupção de serviços, é a vida humana, todo mundo vai é a ganhar. vida. Muito, muito mais serviço gerado, trabalho. Muito O trabalho. efeito social de uma medida dessa é incalculável. Vão faltar literalmente profissionais no mercado para fazer essa inspeção. Então, não tem hoje mão de obra suficiente, Olha, qualificada, para fazer essa inspeção. Então, vão criar novas oportunidades de trabalhos, novas empresas, novos profissionais vão. Enfim, num mercado que você tem milhões de pessoas sem trabalho, algumas qualificadas, inclusive, isso, isso é uma engrenagem. Na tua área, projeto, muda muito, porque item número 1 de qualquer fiscalização, projeto. a inspeção é baseada na documentação, que é baseada na existência de um projeto, que é baseado na existência de um projeto de acordo com a norma. A norma. Então, as pessoas vão ter que fazer projeto de acordo com a norma, para poder ter a certificação da instalação. Então, nós vamos começar certo, com um projeto que atende a norma. Então, na Perfeito. tua área também, o mercado E cresce, agora as em pessoas vão BIM, precisar né? de projeto. Em BIM, aí melhor ainda, vai ficar mais legal ainda, Mas pô. O inspetor vai estar 3D lá, o negócio ali, pô. vendo tudo. Então, Hilton, compra aproveita. uma impressora 3D, pronto, você já faz a instalação 3D ali, uma maquete ali, já leva tudo pronto. Aproveitando esse gancho aí, Hilton, tem muita gente que tá assistindo a nossa palestra, nosso bate-papo, que está começando a trabalhar com projetos de instalações elétricas. Então, gostaria que você, Ok. com a sua vasta experiência aí, conhecimento dessa área, né, você passasse uma dica para quem está começando aí a querer trabalhar nessa área das instalações elétricas. Bom, a dica número 1 projeto requer muito conhecimento do que, além do que você aprende na escola, de cálculo, isso, aquele, muito conhecimento de norma. Muita. Outra coisa que não a gente. Norma, infelizmente, também é nosso currículo normal de engenharia não dá aquela atenção que deveria para as normas. Segundo ponto, que aí é inerente à atividade do projetista, você precisa de muito bom senso, você precisa pensar. Os profissionais ligados a projeto, o trabalho deles é pensar. Eu gosto quando você faz suas apresentações, já assisti várias, onde você bate nessa tecla que eu assino embaixo 10.000 vezes. O trabalho do projetista não é ser desenhista. Isso Perfeito. Esquece. Não, eu me formei, né, em 1980. Meu primeiro trabalho foi como projetista. Só que lá, cara, eu não chegava a desenhar, mas eu fazia rascunho lançando fiação ali, o risquinho, fase, neutro, terra. Desenhando perninha Depois de fio, como eu sempre falo, né? Perninha de fio. E naquela época era prancheta, papel vegetal e nanquim. Aí eu rabiscava no desenho, passava para o desenhista que passava para o vegetal. E, cara, olha o tempo que eu perdia fazendo risquinho. E fora isso, eu tinha também que pensar o projeto, que eu era engenheiro recém-formado projetista. Cara, olha o tempo que levava isso. Para uma atividade inútil. Então, hoje, passados esses anos todos, cada vez mais o engenheiro tem que engenheirar, tem que pensar, não é desenhar. Perfeito. Então, assim, você que está querendo começar um projeto, é uma área maravilhosa, é fantástico isso, é muito legal fazer projeto.
Agora, fazer projeto não é fazer desenho, né? Deixa o software fazer o desenho. Isso aí. No BIM, lindão, maravilhoso, toda essa parte braçal, deixa o software fazer. Se concentra no pensamento, na estratégia do projeto, no que interessa. O próprio cálculo o software já faz, já tem no software a ferramenta de cálculo, precisa fazer conta também. Na minha época, eu tinha acabado de acabar a regra de cálculo, a gente estava começando a usar as primeiras calculadoras, pô. Alguns ainda faziam a regra de cálculo na época. Então, cara, nem hoje, nem cálculo mais para fazer hoje. Então, reserva o seu tempo, você que está começando, começa com uma ferramenta de projeto, um software, e aí, estou falando aqui, não é porque eu estou falando aqui, mas eu falo em qualquer lugar que tenha oportunidade, o da AutoQI, muito legal, redondíssimo, porque você tem lá a norma atendida dentro do software, as ferramentas de cálculo, já gera o memorial, já gera a lista automaticamente, os esquemas, os quadros, enfim. Essa parte toda que eu lembro, desculpa aí saudosismo, mas eu lembro lá fazendo desenho, eu balanceando carga, pegava lá a calculadora, fazia, tem tanto, não, agora muda, passa para outra perninha, volta para cá, deu, não... Cara, isso não é vida. Não é. Então, assim, resumindo, está começando agora, primeiro, você já teve alguma base na escola, da teoria, vai fundo nas normas, entende as normas, que é para você entender o que está no software, né? Para não ser só um apertador de botão do software, que não é esse o objetivo. Ótima colocação, então, Hilton. Conheça a norma, para saber o que o software está fazendo por você, até para ajudar a AutoQI a melhorar o software, conhecendo a norma, não é? E use a cabeça, bom senso, né? Um exemplo que eu dou e acho muito legal, e agradeço o Francisco, acho que foi até uma conversa nossa lá atrás, de ter incorporado no software da AutoQI o cálculo do centro de carga. Isso. Que isso assim, é um negócio tão básico, mas tão básico, né? Tão simples de fazer quando tem um software. Se for fazer na mão um centro de carga, está frito, né? Está frito vai mesmo. levar dias para fazer uma conta dessa. E o resultado não sai tão preciso, software, né? E cara, o cálculo centro de carga é uma das coisas mais preciosas que tem num projeto, que ajuda o engenheiro a tomar decisões, ao projetista e tudo mais. E assim... então, use o seu tempo a pensar. Tem uma ferramenta como essa, certamente no BIM, porque o BIM é como celular, como fotovoltaico, não é quando você vai ter, não é se você vai ter, é quando você vai ter que ter o BIM, né? Não tem mais dúvida sobre isso, né? E aí, deixa eu só desligar o telefone, o que está nos atrapalhando? Então, usa um software legal, o da AutoQI, com BIM, a norma está lá dentro, estude a norma e use o seu tempo a pensar. Esse é o valor que o projetista agrega ao mercado, a contribuição que você pode deixar para o mercado, para a sociedade, é pensar um projeto mais seguro, eficiente, que funcione. Então, a minha dica, Francisco, é pensar para quem está entrando agora e para quem já está também. Sim. Para da parte braçal e começa a pensar as coisas. Parte intelectual, né? É intelectual, cara. É o que a gente tem para vender. O engenheiro, o projetista em geral. O nosso valor é no pensamento, é na estratégia do projeto. Perfeito. Eu acho que o projeto tem estratégia. Você tem que tomar decisões. Você pode ir por aqui, pode ir por ali. É nisso que a pessoa tem que investir o tempo. Não na parte automática. Tudo que você puder automatizar, você já fez no teu software. Então, a gente... os projetistas têm que aproveitar isso. Então, a dica é assim, use o bom senso, aproveite seu tempo da maneira mais eficiente e eficaz possível, né? Então, essa é a dica. Eu acho que é um resumão. Falei bastante, mas o resumo é esse. Hilton, eu só reforço, né? O senhor me conhece das palestras, sempre eu bato nessa tecla que o projetista ele tem que usar
80% do seu tempo pensando nas melhores soluções e 20% no parte braçal. E hoje o que eu vejo é o contrário. Grandes projetistas, grandes pensadores gastando tempo com desenho, que não vai agregar valor ao projeto. Hilton, gostaria muito de agradecer o convite, né? Quando eu te fiz para participar dessa semana das NBRs para projetos de engenharia. Quando a gente bolou essa semana, me veio logo à mente o nome da sua pessoa, que é um ícone das instalações elétricas, vários livros que o pessoal estuda, aí com certeza de instalações elétricas, guias de normas, né? Vai ter o nome lá, Hilton Moreno. Então eu conheço a tua experiência, o teu conhecimento, e eu sei que você trouxe aqui para agregar ainda mais para o pessoal que está assistindo a gente, que está nesse mundo, como você falou, fascinante das instalações elétricas, de projeto. Eu também concordo contigo, é uma área muito apaixonante, a parte de projetos. Já apaixonado por isso, né? E está evoluindo, e agora com o BIM, então, mudou cada vez mais, é um outro paradigma, é uma outra forma de pensar que a gente está evoluindo. Então, mais uma vez, agradeço a sua participação aí na nosso bate-papo. Foi muito, muito proveitoso. Acho que o pessoal aprendeu bastante. Eu espero que sim, Francisco. Eu que tenho que agradecer a oportunidade. Quem me conhece sabe, eu adoro falar dessas coisas. E quanto mais a gente fala, a gente é apaixonado por isso, para entregar coisas seguras. No fim das contas, é para isso que a gente serve. E nisso, como eu disse, quero reiterar aqui, porque o nosso contexto estamos num evento da AutoQI, começar com um projeto legal, bem feito, etc., que é o que o software da AutoQI proporciona, cara, é metade do caminho já. Se a gente já tem o caminho certo desenhado, depois é só andar nele. Isso. Fica muito mais fácil para tudo. Então, cara, parabéns pela iniciativa, você, Francisco, aos amigos da AutoQI, todo mundo. Obrigado por quem está nos assistindo aqui, e passa essa mensagem para frente, todo mundo que está assistindo, que se a gente contar essa historinha para 2 amigos, eles vão reproduzindo rapidinho, a gente chega em alguns milhões de pessoas que vão estar começando a mudar a cabeça e focando mais para a importância que tem nessa parte de instalação. Então, Francisco, eu que agradeço a oportunidade de coração, e pode contar comigo sempre que precisar, estamos aqui, tá bom? Legal, então, pessoal, enquanto a gente estiver na ativa, vamos lá. O Hilton deu uma mensagem bacana. Então, abraço, pessoal. Vocês aí se inscrevam no nosso canal para a gente conseguir fazer mais palestras de grande conteúdo rico, como essa que a gente acabou de ver do professor Hilton Moreno. Deixe seus comentários aí embaixo, né? Perguntas, questionamentos, para a gente interagir melhor com esse conteúdo, e até sugestões de novos temas, né? Quem sabe a gente não faz umas novas palestras, tem uma infinidade de temas. Então, inscrevam-se no canal, se gostaram também deem um like, né? E comentem, vamos fomentar esse mercado. Até a próxima, pessoal!